Dá som. Tá certo aí, Jerry? Sob a proteção de Deus, eu declaro aberta a 27ª sessão ordinária do segundo período legislativo da terceira sessão legislativa do biênio 2019-20. E no expediente do dia, eu peço a Ângelo que passe o livro de presença, por gentileza. No momento que convido o Zé Pitombo, segundo suplente, para... Enquanto o livro de presença circula, eu mesmo farei a leitura da ata da sessão anterior. Ata da 26ª sessão ordinária do segundo período legislativo do biênio 2019 a 2020, da terceira sessão legislativa, realizada em 8 de outubro do ano de 2019, no Salão Nobre Antônio Magno Mesquita, plenário da Câmara Municipal de Peatã, Bahia. Às 9 horas, reuniram-se os parlamentares, sob a presidência de Pedro Paulo Macedo, sendo o primeiro secretário o vereador Ronaldo de Souza. Depois de verificado o quórum, foi declarada aberta a sessão, sob a proteção de Deus, e lido o expediente do dia, a saber, livro de presença e ata da sessão anterior, que após lida, foi aprovada por unanimidade. Ainda no expediente do dia, requerimentos e indicações, inscrito falou o Édio Valmir Almeida, o qual agradeceu o Portal Cabralha pelo excelente trabalho de divulgação que vem fazendo no município, assim como pela homenagem feita a ele. Agradeceu ainda toda a população da região de Cabralha pelo reconhecimento do seu trabalho, bem como a sua família pela força dada em sua jornada. Em seguida, fez uma rápida explanação, propondo aos vereadores que qualquer dúvida em relação ao precatório procurasse, pois não irá mais ficar falando desse assunto aqui na casa. Comentou um pouco sobre a reunião que foi realizada no espaço da Câmara com alguns professores e informou da desistência do advogado que estava com o processo do precatório, onde o mesmo deixou sua justificativa dessa decisão. Mas, segundo informação de Valmir, já conseguiu outro advogado para pegar o caso. O presidente parabenizou o município pela eleição do Conselho Tutelar, realizada no último domingo, bem como os conselheiros eleitos. Mas ressaltou que se deve ter uma urna nos distritos de Cabralha e Inúbia e espera que nas próximas eleições isto aconteça. Com a palavra, Juscelino Hermínio defendeu a valorização da classe dos professores e disse entender que esses profissionais devem se manifestar em defesa dos seus direitos. Comentou sobre a questão do saldo desse precatório, questionou para onde está sendo destinados os alimentos arrecadados nos jogos da seleção no estádio Armidão. Em resposta, o presidente disse que a cada jogo realizado no estádio, os alimentos arrecadados é destinado a uma entidade diferente, ressaltando que a do último jogo foi para o hospital. Retomando a palavra, Justo falou sobre a construção de um curral para o distrito de Inúbia, para facilitar para os criadores
que trazem seu gado para negociar na feira livre e precisa de um lugar adequado para colocar seu animal. Em a parte, Roberto parabenizou Jusce pela iniciativa na sugestão desse curral, que irá ajudar muitos criadores. Também à parte, José Hélio compartilhou da fala de Jusce na questão da construção do curral, ressaltando que é obrigação da gestão essa construção. Só espera que não aconteça o mesmo que aconteceu com o campo de futebol. O presidente congratulou com as palavras de Jusce nessa questão do curral, ressaltando que deve se dar condições das pessoas para trabalharem. Com a palavra, Manuel Miron fez a leitura de uma indicação ao executivo para o melhoramento da energia do poço artesiano na localidade de Palmeirinha. Pediu providências em dar proteção aos garis que recolhem lixo, evitando que tenham problemas de saúde. Agradeceu aos colegas e às demais pessoas que solidarizaram na saúde de sua neta. Com a palavra, Ronaldo de Souza parabenizou os conselheiros eleitos e desejou a eles que façam um bom trabalho em prol da criança e do adolescente. Parabenizou ainda o presidente pela iniciativa de trazer os conselheiros na casa para discutir a respeito do estatuto. Questionou sobre a questão do transporte para o pessoal vir votar e disse que o mesmo deveria ter sido liberado antes e não no último momento. Comentou a respeito dos precatórios e disse que se os professores não se manifestarem, nada vai mudar, pois os mesmos não são valorizados neste país. Em a parte, Jusce compartilhou com as palavras de Ronaldo sobre a valorização do professor, falando pela liderança da oposição, Jusce pediu agilidade nas obras do hospital, pois não gostaria que este seja fechado, o que seria um prejuízo para a população. O presidente comentou sobre o assunto e garantiu que o mesmo não será fechado. Falando pela liderança do governo, Greiso endossou a fala do presidente em garantir que o hospital não irá fechar e ressaltou que as obras estão a todo vapor. Depois parabenizou todos os conselheiros eleitos e espera que façam um bom trabalho no município. Não havendo mais oradores, passou-se a ordem do dia, que constou dos seguintes documentos: deliberação dos projetos de leis números 259 e 260 de 2019, que autoriza o Poder Executivo Municipal a doar uma área de terra à Igreja Comunidade Evangélica Cristo, Eu e Você, e também para a Associação Centro de Acolhimento Bom Samaritano. Após o parecer nominal favorável da Comissão de Justiça e Redação aos dois projetos, alguns vereadores teceram diversos comentários, parabenizando a iniciativa da doação. Depois os projetos foram colocados simultaneamente em votação nominal e aprovados por unanimidade. Houve também a deliberação do projeto de lei número 257 de 2019, que o Poder Legislativo de Piatã autoriza o Poder Executivo a troca de terrenos para a construção do novo campo de futebol no distrito de Núbia. Como já foi dado o parecer nominal favorável da Comissão de Justiça e Redação na sessão anterior, o líder do governo aproveitou e leu a justificativa do projeto. O presidente pediu que os próximos projetos que forem apresentados na casa já venham anexados à justificativa, evitando que seja colocado de última hora. Depois os vereadores fizeram seus comentários a respeito do projeto, onde alguns deixaram suas recomendações. Em seguida, o projeto foi colocado em votação nominal, sendo aprovado por unanimidade. Ao fim dos trabalhos, o presidente agradeceu a todos e encerrou a sessão, mas antes determinou que se lavrasse esta ata, a qual, após lida e aprovada, vai assinada pelo presidente, Pedro Paulo Macedo, pelo primeiro secretário Ronaldo de Souza, pelo vice-presidente José Roberto de Oliveira e demais vereadores, Jailton Mendes Silva, José Hélio Mesquita, Zaqueu Alves de Souza, Manuel Miron Matos, Greison Roberto Soares Mesquita, Gilson Araújo Silva, Juscelano Pereira e Valmir Almeida Silva. Aqueles que concordarem com o conteúdo da ata permaneçam como estão, os que discordarem se manifestem, por gentileza. Sendo assim, fica a ata aprovada por unanimidade. Eu peço a Ângelo que passe a ata, por favor. Na frente e embaixo. Embaixo. Tem que deixar o lugar de ônibus.
Enquanto se circula a ata, eu gostaria de lembrar aos colegas vereadores e a quem nos acompanha que hoje é 15 de outubro, hoje é dia do professor. E em nome do professor Zé Roberto, que me ladeia aqui na mesa da casa, e do professor Valmir, os dois professores que nós temos no recinto, eu gostaria de abraçar todos os professores do município, parabenizar pelo trabalho, parabenizar, né, pelo sacerdócio, porque ser professor é um sacerdócio, ser professor é para pouca gente. Agradecê-los, né, pelos alunos que têm nos dado, né, pelos formados que têm nos dado. A gente tem visto a nossa educação dia após dia melhorar, a gente tem visto as pessoas com nível superior no nosso município aí triplicar ao longo dos anos, né, porque infelizmente nós tivemos um tempo que nível superior era para pouca gente, e a participação dos professores é fundamental, dos professores desde o ensino infantil até ensino fundamental, nível médio, que dá base para que essas pessoas saiam, que estudem, que voltem e prestem um serviço melhor para a nossa sociedade. Então, gostaria de parabenizar todos os professores, de abraçá-los e colocar essa Casa Legislativa à disposição de todos para a garantia de seus direitos. Parabéns, professores. E continuando o expediente do dia, eu convido o pastor Lucas, que pastoreia a Igreja Presbiteriana de Bela Sombra, para fazer uso da tribuna. Nós também estamos no mês de outubro, um mês que foi elegido por esta casa para ter o Dia do Evangélico, né? Nós nos aproximamos do Dia do Evangélico, do feriado municipal, que comemorará o Dia do Evangélico em nosso município, que será dia 31 de outubro. E o pastor Lucas vai explanar sobre isso na tribuna da casa. Fique à vontade, pastor. Obrigado. Bom dia a todos, graça e paz. Deus esteja abençoando a vida cada vez mais de vocês, vereadores, que tanto têm servido a nossa cidade. Para nós, evangélicos, dia 31 de outubro é um marco muito importante. Depois dos eventos ligados a Jesus Cristo, nascimento e Páscoa, dia 31 de outubro talvez seja uma das datas mais importantes, porque é nesse dia onde, na capela de Wittenberg, Lutero afixou as suas 95 teses para, então, mostrar que precisamos buscar mais a palavra de Deus, buscar mais o que Jesus tem a nos ensinar. E desse movimento, lá de 1517, há 502 anos atrás, surgem outros personagens que vão nos orientar, vão nos guiar, nortear o nosso modo de pensar. Podemos dizer que as igrejas evangélicas, não nesse termo, mas resumindo ao que temos hoje, nascem em 1517, no dia 31 de outubro. Embora muitos movimentos, pessoas lutando anteriormente, morrendo em prol dessa verdade, em prol de poder ter a liberdade de pregar a palavra de Deus, num período onde apenas a instituição poderia falar algo, nós temos essas pessoas, essas correntes, e nós somos frutos disso. Nossa igreja presbiteriana em si, ela nasce ainda na época da Reforma, com o reformador escocês John Knox. Os nossos queridos irmãos das igrejas pentecostais, embora o movimento pentecostal só vai surgir no início de 1900, lá na Rua Azusa, nos Estados Unidos, mas as suas bases, elas também saem da Reforma do movimento pietista, que surge na Alemanha luterana. Então, todos nós evangélicos somos unidos por uma mesma origem, uma mesma data. E é interessante, quando os amados estiveram presentes lá em Bela Sombra, né, na Câmara, na reunião plenária de vocês, lá em Bela Sombra, foi dito isso, né, a questão de eventos culturais que a Prefeitura e a Câmara, elas investem para
a comunidade, para a cidade, né, e que às vezes não atraem os protestantes, né, porque não dizem respeito a outras crenças, a outras ideais que são contrários àquilo que nós professamos por fé. E acho que desde o ano passado, né, tem a Câmara fechou o dia 31 de outubro como o dia do evangélico aqui nessa cidade. E nós louvamos a Deus por isso, por essa abertura, por essa oportunidade de termos esse momento, esse dia para celebrarmos, e justamente no dia em que é um marco para a nossa história, é um marco para os evangélicos como um todo, o dia 31 de outubro. Infelizmente hoje as pessoas querem substituir esse dia 31 de outubro pelo dia das bruxas, né? Fazer cerimônias pagãs aos nossos olhos, mas para nós é de muita importância. E estamos dispostos, né, auxiliando os amados, os queridos vereadores, a organizar este evento, organizar um evento para os evangélicos, né, seja aqui na sede em Piatã, seja em algum distrito, Inúbia ou Cabralha, estamos dispostos e com as mãos disponíveis para auxiliar, porque é muito importante, né, relembrarmos esse feito, lembrarmos da nossa história, lembrarmos daquilo que foi o nosso mote ao longo de muito tempo, né, de sempre buscar a palavra de Deus acima de qualquer instituição, acima de qualquer pessoa, é ela quem nos norteia, né, e esse foi um dos grandes motes da reforma. E é bom nós sempre retomarmos, haja vista hoje pessoas querendo conduzir baseados em seus próprios pensamentos, em suas próprias ideologias, no qual quando nós temos uma palavra que nos norteia, que nos dirige. Então, agradeço muito a oportunidade de poder relembrar um pouco, né, bem resumidamente, esses eventos da reforma e desse dia tão importante para os evangélicos, e dizer que estamos dispostos ao que os queridos precisarem de nós para organizar um evento, para planejar um evento. Talvez esse ano já, mesmo faltando 16 dias para o dia 31, mas já quiser planejar para os próximos anos alguma coisa, porque é valioso, como as outras religiões são assistidas em outros eventos. Seria interessante e estamos dispostos também em servir a cidade no que vocês precisarem para esse evento também, que venha a ser cultural, porque é um evento histórico. Além do mais, nós temos aqui cidades vizinhas próximas que foram fundadas por protestantes, né? O exemplo de Wagner, antigo Ponte Nova. Até o instituto que formou tantas pessoas, hoje em dia os professores, né? O instituto que formou tantos dos professores que temos ou tivemos na história da nossa cidade. Então, dar honra aos nossos queridos antepassados e nós, hoje ainda que estamos aqui, lembrando deste dia tão precioso para nós evangélicos. Agradeço a oportunidade. Nós que agradecemos, pastor, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite, por ter estado conosco nesta manhã. Ontem eu recebi aqui na casa o pastor Ronaldo, da Igreja Presbiteriana, e o pastor Marco Aurélio, da Igreja Assembleia de Deus. Hoje conversaremos com outros pastores assim que terminar a sessão. Nos reunimos também com o prefeito Ed e tivemos dele um compromisso da realização de um evento festivo aqui na sede do município, em comemoração ao Dia do Evangélico. Vamos alinhar aí com as lideranças evangélicas para que eles digam como é que quer ser feito, e o prefeito vai dizer das possibilidades dele de fazer, possibilidades financeiras que eu estou falando, porque o evento já está garantido. E continuando o expediente do dia, eu faço a abertura para o expediente de requerimentos e indicações. Quem quiser fazer o uso da palavra nesse expediente, faça suas inscrições, por gentileza. No momento em que eu registro a presença do secretário de Agricultura Gaico, secretário de Agricultura do município, e do pastor Denison, da Igreja Batista do município de Piatã, aqui no município de Piatã.
Com a palavra, vereador Jussi. Senhor presidente, caros colegas, quero saudar todos aqui na pessoa de Paulo. Senhor presidente, quero aqui com muita tristeza dar meus pesares à família de Darinho, vereador em São Paulo, Francisco Morato, foi candidato pela última vez a prefeito, perdeu as eleições, mas teve uma votação muito expressiva e com 52 anos, lutando contra um câncer, acabou falecendo no dia 12. Fica aqui meu pesar a toda a família. Senhor presidente, também quero aqui homenagear o professor, essa classe pouca prestigiada no Brasil e que todos se quiserem chegar a algum lugar, tem que passar pela mão de um professor. Então fica aqui meus parabéns a todos os professores, que esse dia seja um dia comemorativo e que as pessoas lembrem mais do professor em si, porque é uma classe no Brasil que eu vejo devia ser mais valorizada, no meu modo de vista. Senhor presidente, estive aqui na última vez, há alguns meses atrás, reivindicando uma reforma na estrada da Canabrava que liga a casa de Germina, a casa de Tião de Oleiro, aquela área ali, e a estrada continua ruim da mesma forma, não tomaram nenhuma providência, roçaram a estrada, mas o piso continua do mesmo jeito. Espero que tome providência, porque senão ficar aí falando o tempo inteiro aqui, e aí torna até cansativo. Eu acho que é uma coisa simples, não é uma coisa difícil, porque se fosse uma estrada muito ruim, ou que fosse muito caro para a prefeitura, talvez tinha até esse argumento de estar dizendo que seria caro para a prefeitura. Mas é uma coisa simples, é falta mesmo de gestão. Outra, vejo uma máquina Ninúbia há muito tempo, numa oficina. Eu às vezes penso que aquele Cleitinho, acho que quem tem aí acesso às redes sociais, deve ver um Cleitinho, um deputado estadual, começou como vereador, hoje é deputado estadual, um fiscal do povo, arrumou o colete, ele agora arrumou o colete e escrito atrás, fiscal do povo. Às vezes penso fazer isso para talvez dar até um impacto na administração para tomar algumas atitudes, porque na verdade eu vejo, e ele... Tanto que vejo os compartilhamentos, vejo as curtidas, são muitas, o povo gosta da ação que é feita por parte desse Cleitinho. Espero, já tive lá diversas vezes, o líder aqui é até testemunha, tive lá um dia dizendo que ia arrumar essa máquina, e até no momento a máquina está lá. É uma máquina que ela trabalhou pouco, foi adquirida, se não me engano, parece que foi através do INCRA, não sei, foi num período que, na gestão, quando a gente estava saindo, essa máquina estava chegando, porque... é para limpeza de aguada, de isso tudo, e vejo lá essa máquina está jogada há muito tempo lá na oficina. Espero que tome uma providência, porque não pode ficar da forma que está. Outra, senhor presidente, aqui, quem é da base, quem devia correr atrás, eu vejo o Rio do Salitre. Ali tem a região dos porcos, tem a região do Curisco, essa região toda aqui, Porteira. Se quiser facilitar a ida para Biajara, para Novo Horizonte, corta pelo Salitre. Mas se for um período de chuva, corre o risco de não atravessar o Rio do Salitre, por questão das enchentes, da cheia. Espero também que vocês aí que são da base, que procurem o prefeito, e tome essa providência, que façam uma ponte naquele rio, que é merecedor, porque é um lugar muito transitado. O pessoal de Biajara, daquela região toda, sempre está passando por ali, e tenho certeza que não é uma obra cara. É uma obra, isso se tiver um pouco de esforço, dessa gestão não vi nenhuma ponte feita, pelo menos no distrito de Núbia não vi nenhuma, eu acho que também das outras também não vi em lugar nenhum. Espero que tome essa providência. Qualquer coisa, senhor presidente, eu falarei pela liderança. Muito obrigado. Obrigado, vereador. Com a palavra, o vereador Manuel Miron. Excelentíssimo senhor presidente, nobres colegas, quero saudar o público aqui na pessoa do pastor Lucas Navas, que é da Igreja Presbiteriana, como falou aí, e também
Ao mesmo tempo, quero parabenizá-lo pelas palavras que foi falada por ele. Quero também aqui, senhor presidente, deixar meus pesares também, pesar a família do senhor João da Venda. Ele perdeu uma cunhada, esposa do Nias, foi essa semana, domingo foi o sepultamento. Quero deixar registrado aqui os meus pesares. Senhor presidente, eu quero parabenizar aqui os professores e deixar uma mensagem para os professores. Um professor, um bom começo. A base de toda conquista é o professor. A fonte de sabedoria, um bom professor. Em cada descoberta, cada invenção, todo bom começo tem um bom professor. No trilho de uma ferrovia, um bom professor. No bisturi da cirurgia, um bom professor. No tijolo, na olaria, no arranque do motor, tudo que se cria tem um bom professor. O sonho que se realiza, um bom professor. Cada nova ideia tem um bom professor. O que se aprende, o que se ensina, um bom professor. Uma lição de vida, uma lição de amor. A nota de uma partitura, no projeto de arquitetura, em toda a teoria, tudo que se inicia, todo começo tem um bom professor. Quero deixar os meus parabéns a todos os professores, que Deus possa abençoar e que ele seja mais valorizado. E olha, porque o professor é tudo na vida de uma profissão, de um início, de tudo. Senhor presidente e nobres colegas, eu gostaria de ler aqui uma indicação minha, mais uma indicação. Tá aqui. Indicação, assunto: providência urgente sobre um novo sistema de abastecimento de água na sede do distrito de Cabralha, neste município. Excelentíssimo senhor presidente, indico ao excelentíssimo senhor prefeito Ed Wilson Oliveira Marques providência urgente sobre um novo sistema de abastecimento de água na sede do distrito de Cabralha, neste município, e que o mesmo seja oficiado desta minha indicação. Justificativa. Segundo o artigo 196 da Constituição Federal, que diz: a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem a redução de risco de doenças e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção e recuperação. Segundo informações, foram constatados 53 casos de cistosoma na sede do distrito de Cabralha, neste município, cabendo assim providência urgente por parte da administração municipal. Sabemos que muitas pessoas morreram em Cabralha contaminadas por esse parasita, que causa milhares de mortes por ano. A ectosomose, também conhecida como barriga d'água, é transmitida pelo verme da família Cistosoma, que se espalha na água por causa dos caramujos. Ao entrar no corpo, o parasita se instala nos vasos sanguíneos do intestino, do sistema urinário e do fígado e passa a se reproduzir dentro do organismo. Certo do pronto atendimento, agradeço. Plenário Antônio Magno Mesquita, 14 de outubro de 2019. Manuel Miron, vereador. Gostaria, senhor presidente, de pedir encarecidamente ao administrador, o gestor, porque teve casos agora lá de criança de 2 anos e meio já contaminado com cistosoma.
foi constatado, está todo mundo correndo lá para o posto para passar no médico, para pegar o remédio e ter a medicação. Além desses casos, ainda já falei aqui, do caso do Val Vermelho, né? Que parece que foram 13, o dia que eu falei, e parece que agora apareceu mais 12. Então, eu acredito que está sendo quase uma calamidade pública, uma epidemia. E gostaria de pedir aqui, em público, providências da administração sobre esse caso que está acontecendo em Cabralha. Desde já, eu quero agradecer a todos e que minha fala seja registrada nos anais. Vossa Excelência gostaria de uma parte, novo vereador? Pois não. Quero parabenizar Vossa Excelência pelo tema e dizer que, em relação a essa questão do verme, da cistosa, Inúbia também é acometida a esse verme. Eu mesmo sou de um dos que tive o verme. Interessante, tive que tomar um remédio. E tem uma comunidade, o Santo Antônio de Inúbia, que se registrou 26 casos. Então, como Vossa Excelência disse, é uma questão de epidemia, tem que tomar uma providência por questão se não torna aí, porque a tendência é essa, as pessoas não sabem como evitar, talvez no uso sanitário e usando alguns lugares para fazer suas necessidades, aquilo ali vai até próximo ao rio e a tendência é só proliferar cada vez mais. Então, espero que tome as providências. Antes tinha a SUCAM, que era um órgão do Estado que tomava essas providências, não sei como está sendo agora essa vigilância em si, mas, na verdade, eu quero parabenizar Vossa Excelência pelo tema aí. Muito obrigado, novo vereador. Novo colega, e dizer que eu estava lendo ontem, a causa aqui é o banho, o lava-rosto, tudo isso aí, pela água contaminada de caramujo, é que contamina muito, influi muito nisso aí. Obrigado, presidente. Obrigado, colega. Obrigado, vereadores. Sua indicação será encaminhada ao Executivo. Com a palavra, o vereador Valmir. Fique à vontade, vereador. Meu bom dia a todos. Saudar o nobre presidente, saudar todos os vereadores, funcionários dessa casa, saudar o amigo ex-vereador Carlito, conhecido carinhosamente, saudar o pastor Lucas e em nome do pastor Lucas eu saudo todas as pessoas presentes. Agradecer a Deus por mais uma oportunidade de estar aqui, nesse dia que condiz a realidade do grande educador. Primeiro eu gostaria de parabenizar pela fala do nobre presidente, a qual foi direcionada ao professor. Muito obrigado, senhor presidente. Agradecer as palavras com cunho histórico do pastor Lucas, trazendo a realidade da formação do protestantismo, na sua essência luterana e sobretudo, calvinista. Obrigado, pastor, por mostrar que de fato conhece a origem da religiosidade. Gostaria de falar com relação ao que o colega Manuel Miron disse que é fato, né, todo esse problema que está acontecendo em Cabralha, sem dúvida é fato, porém, eu tenho 39 anos que moro em Cabralha e já via falar, mais de 60 anos, que Cabralha tem esse problema que se tornou um problema crônico, né, e que viveu
administrações e mais administrações sem nenhum cuidado, sem nenhuma preocupação. E eu não posso deixar de agradecer à administração, ao prefeito Ed, por esse trabalho que vem fazendo no cuidado, na preocupação com a água, que inclusive já foi feita uma obra, uma grande obra, nunca realizada em Cabralha, com novos canos, isso já está pronta, e que já está concluindo uma caixa, né, com capacidade para 100 mil litros de água, que já está sendo concluída, e logo após a conclusão dessa caixa de 100 mil litros, será concluída uma de 40 mil litros, onde será transmitida para essa outra e será ligado um poço com água potável, né, que é o poço que fica próximo, aliás, que fica no terreno de Tiago, qual já reunimos, né, com ele, e de fato vai ser usado esse poço, mais um outro que fica a 3 quilômetros, e que também, nessa oportunidade, estaremos também tentando resolver o problema da água do Barro Vermelho. Como eu disse, é problema que se tornou, digamos que um problema crônico, e que nenhuma administração foi voltada para esse cuidado como essa está tendo no momento. De que, de certa forma, o nobre vereador, quando ele refere à situação, é uma situação que de fato existe. Mas que, repito, nunca se teve um cuidado e preocupação em resolver o problema como está tendo neste momento. Gostaria de parabenizar Piatã e, sobretudo, a seleção de Piatã, seleção de futebol, pela belíssima participação no campeonato Chapada Forte. Piatã deu um exemplo de cidadania. A cidade de Piatã, sem dúvida, pode-se dizer hoje que é das 4 melhores seleções da Chapada Diamantina, que é uma região muito grande, e dizer que Piatã voltou para casa, mas voltou com a cabeça erguida, porque foi desclassificado, cedendo a vaga para um grande time, uma grande equipe, que é a equipe de Boa Vista do Tupim, que provavelmente será a campeã. E parabenizar Piatã, parabenizar a administração pelo cuidado, parabenizar a comissão técnica, parabenizar ao Portal Cabralha, a FM Piatã, por ter levado para todo o município esse grande momento do esporte piataense, que nos trouxe alegria, nos trouxe junção, sobretudo a grande ligação do município com os distritos, através dos atletas, vindo ali de Cabralha, vindo de Núbia, de toda a região da sede, e que de fato foi a seleção condizente ao momento, ou à realidade do momento. Parabenizar a todos, principalmente aos jogadores pela garra, e que realmente os jogadores, eles lutaram por Piatã, para representar o seu município. E o que mais nos chamou a atenção foi justamente a junção. O que mais me chamou a atenção foi essa grande ligação da seleção, que Piatã já teve grandes e grandes jogadores, mas que nunca tiveram a felicidade de ter uma junção tão perfeita e tão de valorização a todos do município. Meus parabéns a todos envolvidos nesse evento. Gostaria de falar sobre o nosso dia. Eu que auxiliei meu avô a dar aula com 6 anos de idade, e aos 9 já sabia 6 hinos patrióticos, e tendenciado a ser professor, é algo que eu faço de fato por amor. Quando minha avó faleceu, minha avó, mãe de criação, ela foi sepultada num dia e no outro eu fui para a sala de aula. Quando os alunos me perguntaram: professor, mas a sua avó não foi sepultada ontem e o senhor está aqui?
Eu falei, justamente por isso que eu estou aqui. Porque aqui é um lugar que me traz alegria, é um lugar que, quando eu vejo os alunos, enfrentam os desafios e que a gente, de fato, faz tudo isso por amor e supera qualquer momento quando você está na sala de aula. Queria agradecer a todos os professores de toda a região, sobretudo do município de Piatã, pela confiança no trabalho que a gente vem fazendo à frente da educação. Agradecer, em especial, ao colégio, antes Carlos Santana e hoje Arquimedes Almeida, em nome de Gerry, aqui e ali naquele colégio, fazendo um excelente trabalho, principalmente depois da licença tirada pelo atual diretor. Parabéns, Gerry, por representar muito bem o nosso colégio. Todos os professores da escola do Machado, das Cruzes, Bela Sombra, Vereda, de Núbia, aqui de Piatã, o meu abraço a todos e todas os professores. Eu fiz a adaptação num texto, há uns 20 anos, trabalhando um assunto de filosofia, e a gente seguiu aquele texto e a gente criou algumas palavras direcionadas ao professor. O que de fato é o professor, né? Ser professor é ser tudo. Ser professor é ser pai, mãe, avô, avó, museólogo, psicólogo, doutor, engenheiro. Ser professor é ter nas mãos o mundo e não ter nada. Porque amanhã seus alunos se vão e ele, o mestre, de mãos vazias. E o pagamento real do professor? Somente na eternidade. Muito obrigado a todos. Agradeço a Deus, agradeço aos vereadores, que os nobres vereadores não são capazes de imaginar o tanto quanto as falas de vocês aqui vem mudando todo o procedimento de visão sobre o professor no município. A gente vem percebendo isso, a gente vem percebendo de que essa casa, e precisamos ter uma ligação maior com a Secretaria Municipal de Educação, mas eu não posso deixar de agradecer essa casa por estar sempre mencionando com suas falas, palavras direcionadas à valorização do professor. Muito obrigado a todos vocês, muito obrigado ao município de Piatã, porque a partir de 2008 passou a entender que o professor de fato precisa ser valorizado, como está sendo valorizado, foi valorizado na última administração anterior, 2008 a 2012, vem sendo valorizado até o momento, com seus pagamentos de forma justa. E uma coisa me chama a atenção. Há uns 10, 15 anos atrás, quando nós tínhamos evento aqui em Piatã, a Secretaria de Educação, ela sempre teve o cuidado de mandar ônibus para Cabralha para os professores irem para o evento, principalmente naquele momento que era a jornada pedagógica. E o ônibus com capacidade de 40, 50 pessoas, e às vezes não era suficiente para trazer todos os professores até a sede. Hoje, a Secretaria não manda mais esse ônibus, porque cada professor tem seu carro. O crescimento do professor, a dignidade do professor, ele vem com seu carro para o evento. A Secretaria de Educação, o município, deu essa condição de valorização financeira ao professor. Independente de sermos um país capitalista, mas o professor precisa ser valorizado não apenas nas palavras, mas também no reconhecimento financeiro. E isso vem tendo uma mudança muito grande. Agradecemos a administração anterior. Professor, eu peço que o senhor conclua. Agradecemos a administração atual por toda essa valorização. Que Deus abençoe. Muito obrigado, senhor presidente, por ter avisado. E muito obrigado a todos.
em nome de todos os professores de Piatã e dessa região. Muito obrigado. Muito obrigado, professor. Eu não poderia deixar de pegar o gancho na fala do professor Valmir para parabenizar a seleção do nosso município. Vale frisar que há mais de 20 anos Piatã não formava uma seleção, e formar uma seleção de futebol, participar de um campeonato difícil igual é o campeonato Chapada, a Copa Chapada Forte, e ficar em terceiro lugar em pontuação, é um avanço muito grande. Parabenizar a gestão pelo apoio que deu à seleção municipal, parabenizar a nossa torcida, né, a camisa 12, que fez festa por onde passou, que fez a diferença onde esteve e apoiou a seleção até nos momentos mais difíceis, né, em nome do meu irmão, que foi zagueiro naquela seleção. Vale dizer da democratização também que houve na seleção. Nós tivemos jogadores do município inteiro, coisa rara de ser vista em nosso município, porque infelizmente nós até pouco tempo atrás, eu falei isso no discurso de campanha antes da eleição do prefeito Ed, as coisas nesse município eram dirigidas para famílias, e foi se quebrado isso nessa gestão. Prova disso foi a seleção municipal. Tivemos jogadores do distrito de Núbia, de Cabralha, da zona rural, tive Edinho e Danilo, Juliano do Felizardo. Então isso é bastante significativo para a gente que veio da zona rural. Ver esse avanço para a gente é significativo. Com a palavra o vereador Gilson. Quero saudar o presidente, colegas vereadores, e em nome do pastor Lucas, eu saúdo todas as pessoas presentes. Eu quero aqui parabenizar o Dia dos Professores e dizer que é um dia muito importante. E quero aqui agradecer também meu amigo aqui, colega vereador Valmir. Precisei de um carro a semana passada para levar minha irmã para Salvador, ela é especial, e aí eu falei com ele, foi na hora arrumou o carro para mim. Então fica aqui meu agradecimento, colega vereador, professor Valmir, e também quero agradecer o prefeito Ed. E também vou cobrar aqui mais uma vez a ponte do Tamboril. Eu tenho cobrado essa ponte, e está do mesmo jeito. Ontem mesmo eu passei lá, só falar, eu vou arrumar tal dia, e a ponte do mesmo jeito. E fica aqui também minha cobrança também das roçagens das estradas, chegando final de ano. Muitos colegas da gente tá chegando, tá vindo de São Paulo para cá, e sempre cobra a gente, vem com seus carros novos lá para cá, e chega as estradas. O ano passado chegou de São Paulo para cá, moço, o que está acontecendo com as estradas, não na roçada das estradas, vai chegar, está fazendo um ano, vai chegar novamente as estradas do mesmo jeito. E fica aqui a cobrança também da patroa passar nas estradas, porque uma semana de patroa resolve as estradas do nosso distrito aí, que está precisando passar a patroa, e a gente cobra aqui, tem cobrado eu e meu colega ali, vereador Miron, e até agora nada, entendeu? Então, essas são as minhas palavras, fica aí registrado aí, né? Obrigado, vereador. Não tem passado despercebida essa questão da desatenção com as nossas estradas. A gente tem procurado o prefeito e cobrado dele atitude com relação às máquinas, porque nos 4 cantos do município a gente percebe a insatisfação com as estradas, e a gente não pode deixar de registrar isso, sobretudo para as pessoas que nos assistem, porque nós somos vereadores de base, mas quem nos elegeu foi o povo. Então a gente tem que justificar para o povo o nosso mandato. E o microfone que a gente tem foi o povo que nos deu. Então a gente precisa usar para defendê-los. E eu tenho falado com o prefeito, tenho falado com o secretariado, que a gestão das nossas máquinas é uma lástima. Não é que as máquinas não dão conta de fazer estrada, as máquinas dão conta, falta gestão. E a gente tem cobrado isso. Sobretudo as pessoas que nos assistem, a gente precisa dessa explicação, porque senão pensam que a gente não está falando, que a gente não está acompanhando isso. Porque a gente anda nas comunidades, a gente é cobrado, né? O povo que votou na gente cobra da gente, então a gente tem que cobrar aqui. São essas minhas palavras. Obrigado, vereador. E não é uma cobrança só sua, não é uma cobrança nossa. Nós precisamos melhorar a questão das estradas no nosso município, a questão da gestão das nossas máquinas, porque não está atendendo à demanda da população. Infelizmente, não está atendendo. Com a palavra, o vereador Scholle. Excelentíssimo senhor presidente, em nome do professor Valmir, eu saúdo os demais colegas, e em nome do pastor Lucas, eu saúdo os demais presentes.
Eu gostaria de parabenizar o Dia do Professor, que nós que somos professores sabemos das dificuldades que a gente encontra em sala de aula, sabemos do desinteresse da maioria dos alunos que temos hoje. É uma dificuldade para todos os professores, porque há 15, 20 anos atrás, o aluno ele tinha um interesse maior do que nos dias de hoje. Embora nós temos alunos com alto potencial no nosso município, e a prova disso são tantos alunos que nós conseguimos formar e hoje são doutores. São pessoas que orgulham todos nós professores pelo trabalho realizado por a gente. Quando a gente vê uma pessoa chegar tão alto, como exemplo, eu gostaria de destacar aqui o professor Eduardo de Núbia. Estou destacando o professor Eduardo pela idade que ele tem, pelo serviço prestado no distrito de Núbia. Embora tem vários outros professores com o mesmo potencial, mas eu estou destacando Eduardo, hoje eu acredito que seja um dos professores que praticamente todos nós que somos professores passamos pelas mãos do professor Eduardo como professor. E quero destacar ele porque foi um professor que, com um salário bem minúsculo, como dizia o professor Raimundo, ele conseguiu formar 2 ou 3 filhos e continua os demais estudando. Então, para mim, eu tenho o professor Eduardo como um herói, porque com o salário que ele recebe de professor, ele conseguia essa formação dos seus filhos, é motivo de orgulho para todos nós que conhecemos. Então, eu gostaria de deixar esse destaque aí para esse professor, e gostaria de parabenizar todos os professores do município de Piatã. A gente, no dia a dia, nós conhecemos praticamente todos os professores e sabemos que o município de Piatã é um município bem servido na área de professor. Aí eu quero deixar o meu abraço a todos os professores da rede municipal. Excelência, concede uma parte, novo vereador? Sim, novo vereador. Gostaria de parabenizar Vossa Excelência e dizer o quanto essa profissão é uma profissão, como podemos dizer, talvez discriminada, porque na verdade eu acho que era de uma das profissões para ser mais bem, como o professor Valmir disse, bem remunerada, bem tudo, porque na verdade qualquer um, Vossa Excelência como eu, ali do distrito de Núbia, somos testemunha, quantos já temos médicos, temos engenheiros, temos dentista, temos muita gente já formada nessa área, passado por esses professores, como Vossa Excelência disse. Então, espero que, como a gente acaba de debater aqui, sempre debatendo o precatório em si, Eduardo meio foi de uns que passou, por exemplo, por essa situação naquela época, de receber o salário bem pequenininho, com a família, para dar conta, e talvez passou por muita dificuldade. Então, talvez a gente aqui brigando é porque a gente tem conhecimento das dificuldades deles nessa época. Eu, por exemplo, sou professor, mas só exerci a profissão por 1 ano, porque na verdade é uma profissão que precisa muita dedicação, muito afeto mesmo, e vejo que tem hora que, para saber o que é um professor mesmo, é quem frequenta a sala de aula. A responsabilidade de ter 30 alunos, talvez alguns, quando chega, por exemplo, não sabe ler, não sabe escrever, e você ter a responsabilidade de levar esse conhecimento para ele. Quero parabenizar Vossa Excelência por essa homenagem ao professor. Gostaria de parabenizar e agradecer Vossa Excelência. Nós que temos uma jornada de trabalho bem parecida, nós somos praticamente da mesma época que não se exigia concurso, da lei 5 de outubro de 88, e venho também seguindo a carreira de Vossa Excelência, por ter
grande conhecimento dos professores de Núbia e dizer da importância de Vossa Excelência no nosso meio. Porque Vossa Excelência, eu não posso esquecer, primeiramente, do Conselho Municipal de Educação de Piatã, quando fiz parte, como conselheiro titular, e que Vossa Excelência foi de grande importância na ajuda que nós tivemos, que inclusive a documentação do Colégio de Núbia teve a nossa participação. Agradecer a Vossa Excelência, e Vossa Excelência conseguiu pegar esse trabalho lá dentro da sala de aula, chegar a vereador e fazer um grande papel de presidente aqui, papel esse que foi registrado no dia 4 de abril de 2008. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe o senhor como vereador e principalmente como professor. Obrigado. Eu gostaria de agradecer tanto a Jússi quanto o professor Valmir por ter sido aparteado e ter falado com tanta grandeza para parabenizar o professor do nosso município. E quando a gente fala em professor, ainda existe uma grande discriminação sobre a profissão, porque tem pessoas que não têm esse conhecimento e que imaginam que ser professor é não ter coragem de trabalhar. Ainda tem muitas pessoas que pensam assim, que é professor porque não tem coragem de enfrentar outro tipo de trabalho. Isso a gente sempre, embora é um tabu que ficou para trás, mas ainda existe pessoas com esses pensamentos. E que, como tem sido dito nessa casa, o professor é o alicerce de tudo. Para todas as profissões, tem que passar primeiramente pelo professor. E por isso, eu não me envergonho de ser professor e tenho muito a agradecer. Hoje estou sentado nessa cadeira, também faz parte da minha profissão, porque tem nas minhas andanças políticas, vários e vários pais de alunos têm dito para mim que acredita em mim e que confia na minha palavra porque aprenderam comigo na sala de aula. Então, isso é um motivo que me orgulha de ser professor também. Então, essas são minhas palavras, senhor presidente. Obrigado, vereador. Estão todos de parabéns os professores, porque eu acho que todos aqui têm a participação de professor em suas vidas. Eu, particularmente, sou o que sou pela educação. Muito provavelmente, se não fosse os meus professores, aqui eu não estaria. Então, tenho muita gratidão por todos eles, alguns em especial, porque a gente vinha para a escola numa condição subhumana, né, e passava muitas vezes fome aqui na sede do município. E muitos professores, a professora Noélia, por exemplo, me dava para a casa dela para tomar café, a professora Eliene e vários outros professores. Então, sem esses professores, provavelmente nem aqui eu estaria. Sou muito grato a todos eles, que Deus abençoe a vida de cada um e guarde as famílias de cada um deles. Sem mais inscritos... Quero falar pela liderança. Por gentileza, vereador. Quero, senhor presidente, em primeiro lugar, agradecer a Deus mais uma vez pela oportunidade. Quero cumprimentá-lo em nome de Vossa Excelência, também cumprimentar os demais colegas vereadores e dizer que eu trago aqui hoje do prefeito Ed e do secretário de administração Marcos Paulo, que se faz presente na casa, um caloroso abraço a todos os professores. Dizer que hoje comemora-se o dia desse profissional que consideramos ser o grande arquiteto do futuro. Quando dizemos que consideramos o professor ser o arquiteto do futuro, é porque o futuro depende da educação, o futuro depende da escola, o futuro depende do professor. Então, o nosso caloroso abraço a todos os professores do município. Queremos também parabenizar e agradecer a seleção de Piatã, que muito bem nos representou. É uma pena que não trouxemos o título,
para o nosso município, mas é a primeira vez que estamos participando deste campeonato. E o ano que vem, se Deus quiser, o título será nosso. Quero saudar também o pastor Lucas e confirmar aquilo que o pastor disse no plenário. Nós temos nessa casa um projeto de lei aprovado, que foi apresentado pelo ex-vereador Cândido Vladimir, carinhosamente tratado por todos como Dido, que institui no nosso município o dia do Evangelho, né? E dizer que a partir de agora também o dia 31 de outubro é o dia da proclamação nacional do Evangelho. Então o dia 31 de outubro é o dia do Evangelho, mas todos os dias é dia de evangelizar e dizer que o povo realmente está carente disso. São essas minhas palavras. Deus abençoe a todos. Obrigado, vereador. Sem mais inscritos. Pela liderança, por favor. Dá um café aí, por favor. Senhor presidente, também quero saudar o pastor Lucas e dizer, pastor, que na verdade tinha essa deficiência, isso há muito tempo. Eu não fui o que apresentei, porque como o Beto acabou de dizer, foi o ex-vereador Dido, acabou apresentando esse projeto, mas isso era uma coisa que eu tinha na cabeça quando fui candidato a prefeito a encaminhar um projeto para essa casa para que isso acontecesse, porque eu sempre vendo as pessoas fazendo festas e o crente em si não tinha essa oportunidade. Então eu acho que na verdade o crente ele faz parte do município, tinha que tirar uma fatia para que ele divertisse da forma dele. A gente tem que respeitar. Então, eu sempre enxerguei isso, mas o vereador acabou sendo eleito e aí ele lançou o projeto e foi aprovado. Eu quero parabenizar o ex-vereador Dido por isso. E, senhor presidente, aqui quero falar mais uma vez em relação... Fica muito chato, eu tenho hora que fico batendo, fazendo as mesmas perguntas e o mesmo tudo. O secretário de Educação não veio até a casa, senhor presidente. E a gente precisa, no caso, ouvir o secretário, porque, na verdade, isso foi no começo do ano que foi feito esse convite, vai, está para finalizar o ano e o secretário não veio à casa. Isso, na verdade, é uma falta de atenção com o vereador em si. Porque não vai ser sabatinado, não vai ser a nada, só algumas perguntas, o que ele puder responder, responde, o que ele não pode, ele fala que não sabe e ele fique à vontade. Mas espero que ele venha a casa até para a gente não ficar tão desmoralizado publicamente. E também quero dizer em relação ao plano de carreira do servidor. Arinaldo esteve aqui na casa, apresentou esse projeto, um projeto muito bem feito, e até agora ninguém teve uma resposta, como vai andar, como vai ser. Espero que, da agora para frente, comece a tomar essas atitudes. Muito obrigado, senhor presidente. Com relação ao secretário de Educação, nobre vereador, eu tinha um compromisso com o prefeito de não votar a sua convocação, o pedido de convocação apresentado por Vossa Excelência, e não votar nada da Secretaria de Educação também, até que se resolvesse a questão na Secretaria de Educação. E já há alguns dias o prefeito vem tentando solucionar, e agora por último ele fez o convite a Débora Assunção para assumir a Secretaria de Educação do município, e hoje pela manhã eu falei com ela. Provavelmente hoje sai o decreto. A partir do momento que a gente tiver o secretário, aí nós vamos convidá-lo para vir à casa para conversar com os vereadores. Tá bom? Muito provavelmente, se for da vontade de Deus, a nova secretária de Educação do município será Débora Assunção, filha de Dazinho em Cabralha, mulher de Vanderlei, irmão de Geninho. Deve assumir a Secretaria de Educação nesses próximos dias. Sem mais inscritos. Quero fazer só um esclarecimento, senhor presidente, a respeito do projeto que foi instituído o Dia do Evangelho no município. No ano passado nós tivemos aqui uma dúvida com relação ao feriado. Então só lembrar que na verdade comemora-se o dia, mas não é feriado. Emenda feriado do vereador Rony e do vereador Manuel Miron. Então perdoe-me. Sem mais inscrito, entramos na ordem do dia. Eu coloco em discussão e
para a deliberação o processo legislativo número 457 de 2019, o projeto de lei número 255 de 2019, que estabelece o plano de subvenções sociais e contratações para o exercício de 2019 e 2020. Este é aquele projeto que o secretário de Agricultura esteve aqui na casa por solicitação nossa, apresentando para os vereadores. Né? Tramitou, está com o professor Valmir, anexou o parecer hoje, parecer favorável, inscrito. E a palavra está com o líder do governo. Esse projeto, como o presidente disse, foi o projeto que foi apresentado pelo secretário de Agricultura, que inclusive está aqui hoje também no plenário. É um projeto de assistência técnica aos produtores da cafeicultura do nosso município e é um projeto extremamente relevante para o município. Aí eu peço a apreciação de todos os colegas vereadores e contamos com a votação favorável. Professor Valmir, presidente da Comissão de Justiça e Redação. Senhor presidente, inicialmente tive muitas dúvidas, né? Trouxe o parecer a semana passada, porém de maneira meio tímida, até não deixei. Após a orientação e após o debate com o secretário Gal, assim conhecido, o qual agradeço, a gente teve uma linha de entendimento mais profunda e percebe-se a necessidade, senhor presidente, porque, caso contrário, não seria assinados convênios e aí perderia justamente esse grande benefício de favorecimento aos agricultores do município. Portanto, o nosso parecer é favorável. Eu queria mais uma vez agradecer os participantes da comissão, Gilson e Jailton, aí por também ter dado um alvará aqui no parecer. Obrigado, senhor presidente. Alguma dúvida, senhores, sobre o projeto em discussão? Senhor presidente, só para tirar uma informação, uma conclusão aqui. Aqui na justificativa, isso exposto, senhores vereadores, entendemos que Vossa Senhoria, de posse da relação das entidades contempladas, possa analisar o assunto em tela através do anexo que acompanha o projeto. Esse anexo eu não pode me explicar como é? Cadê o anexo? O anexo que acompanha o projeto? Não, o projeto veio para casa sem um anexo, mas eu solicitei o encaminhamento do anexo, a parte de convênio da prefeitura, e provavelmente está com a Secretaria Executiva da casa. Eu acho que quando os senhores receberam o projeto, realmente ele tinha chegado à casa sem o plano de ação. Só para dizer ao vereador Miron que, na verdade, o anexo é o plano de trabalho. Certo, mas aqui pede que está acompanhando o projeto de lei. Não está, não está acompanhando. O plano de ação aí? É, o plano anexo. É um processo de regulamentação, aquilo que eu falei. Não está aqui, não. Lembra que eu falei? A justificativa com regulamentação. Não poderia, senhor presidente, anexar para a gente saber mais ou menos com... Realmente tem que constar um anexo. Tem que ter anexo. Tem que ter anexo. Ou então não falasse de anexo. Então, Vossa Excelência pede vista do... Peço sim. Então, o projeto está suspenso a votação para que se anexe o plano de trabalho, para que os vereadores eles tenham conhecimento e na próxima sessão a gente encaminha a votação. Eu queria só lembrar aqui, senhor presidente, que no próximo sábado está acontecendo a grande final do concurso de café, né, do Cooper Office Excellence, que é o concurso de café mais famoso do mundo, né, que Piatã já teve aí a felicidade de levar por vários anos. Esperamos que esse ano levamos de novo. Temos 5 produtores na disputa, inclusive o nosso secretário de Agricultura, a quem eu aproveito para parabenizar. Senhor presidente, será que poderia esse anexo dar com antecedência para a gente analisar? Assim pode mandar... Se tiver na casa, que eu solicitei. Sim, se tiver na casa, nós solicitamos à prefeitura. Se tiver na casa, a Secretaria Executiva já passa para os senhores agora. Pelo e-mail, pode... Se não, encaminha por e-mail, mas se tiver na casa, já passa para os senhores agora. Tá, obrigado, presidente. Então,
sem mais nada a tratar nessa sessão, né, e com o coração muito grato a Deus por ter me dado a possibilidade de dirigir os trabalhos mais uma vez, agradecido aos vereadores, né, pela colaboração, à minha mesa diretora, aos funcionários da casa, ao pessoal da transmissão ao vivo, ao pastor Lucas, que nos deu a honra de usar a nossa tribuna no dia de hoje, a todos que nos assistem, aos secretários aqui presentes, Glaicon e Marcos Paulo. Eu declaro encerrada essa sessão. Muito obrigado a todos. Só pode dizer que o anexo já está aí com o nome do vereador, viu? Manda no grupo.